Com o passar das gerações, cada vez menos pessoas sabem de onde vem a comida que consomem, como ela é feita e do que realmente é composta. Estamos cada vez mais distantes dos nossos ancestrais, que tinham um conhecimento profundo sobre horticultura, agricultura e pecuária. Hoje em dia, a maioria das pessoas apenas pede comida pronta e coloca na boca sem pensar muito sobre o que está ingerindo. Mas talvez você mude de ideia quando descobrir o que realmente compõe alguns desses alimentos. Aqui estão 20 alimentos que você nunca mais vai querer comprar depois de saber como são feitos. Número 20. Red Bull e outras bebidas energéticas. Sabemos que bebidas energéticas, como Red Bull, não são exatamente boas para a saúde. Elas devem ser consumidas com moderação, pois são ricas em açúcar e cafeína. Mas o verdadeiro motivo para você reconsiderar essa bebida não tem nada a ver com esses ingredientes. O problema está em um boato que se espalhou sobre um suposto ingrediente secreto: sêmen de touro. Antes que você cuspa seu energético, já vou adiantar que isso não é verdade. O que gerou essa confusão foi a presença de taurina, um composto presente no Red Bull e em outras bebidas energéticas. A taurina é um aminoácido derivado do enxofre, cujo nome vem do latim taurus, que significa touro ou boi. No passado, a taurina era extraída da bile de bois e até mesmo do sêmen desses animais. Mas fique tranquilo, pois a taurina presente no Red Bull hoje em dia é produzida sinteticamente em laboratórios. Ainda assim, saber disso pode fazer algumas pessoas repensarem o consumo dessa bebida. Número 19. Chiclete. Muita gente adora mascar chiclete. Ele tem um sabor agradável, refresca o hálito e pode até aliviar o estresse. Mas você já se perguntou do que ele é feito? Se soubesse, talvez pensasse 2 vezes antes de colocar outro chiclete na boca. Acredite ou não, você provavelmente está mastigando uma substância derivada da lã de ovelha. Um dos ingredientes comuns no chiclete é a lanolina, uma secreção das glândulas sebáceas das ovelhas, que serve para impermeabilizar sua lã. Esse composto ajuda a dar aquela textura elástica ao chiclete que tanto gostamos. Além da lanolina, a base do chiclete pode conter outros ingredientes nada apetitosos, como resinas, ésteres de glicerol, polietileno e até mesmo polivinilacetato, um tipo de plástico usado em adesivos. Alguns chicletes contêm óleos vegetais e glicerina para deixá-los mais macios, além de adoçantes artificiais como xilitol e sorbitol. Embora mascar chiclete não seja o pior hábito alimentar, ele pode trazer alguns problemas de saúde. O excesso pode causar disfunções na mandíbula e até provocar problemas gastrointestinais. Além disso, se você for sensível a adoçantes artificiais, pode acabar tendo episódios de diarreia. Número 18. Nutella, a famosa pasta de avelã. Nutella contém açúcar, óleo de palma modificado, baunilha sintética, cacau, lecitina, leite em pó desnatado, avelãs e soro de leite. Parece inofensivo, certo? Mas a verdade é que essa delícia tem uma composição bem longe de ser saudável. Por muito tempo, a Nutella foi anunciada como parte de um café da manhã nutritivo, mas isso está longe da realidade. 70% do seu peso vem de gordura saturada e açúcar processado. Apenas 2 colheres de sopa do creme contém cerca de 200 calorias, sendo que quase a metade vem da gordura, 11 gramas, e outra grande parte do açúcar, 21 gramas. A empresa Ferrero, criadora da Nutella, já enfrentou problemas por propaganda enganosa nos Estados Unidos. Ela foi processada em uma ação coletiva por fazer os consumidores acreditarem que o produto era saudável. Como resultado, foi obrigada a pagar 3 milhões de dólares e teve que mudar sua publicidade e rótulos para deixar claro que a Nutella não é um alimento saudável. Sim, Nutella no pão é uma combinação deliciosa, mas vale lembrar que esse creme açucarado pode causar um pico de energia seguido de um grande cansaço. Número 17. Pringles. Vamos ser sinceros. Batatas fritas são irresistíveis. Elas são crocantes, saborosas e o lanche perfeito para acompanhar um filme ou série. Mas você sabia que as Pringles, aquelas famosas batatas em lata, não são exatamente feitas de batata? Pois é. Em uma tentativa de evitar taxas sobre alimentos luxuosos no Reino Unido, a empresa argumentou que suas batatas tinham tão pouca batata na composição que nem poderiam ser classificadas como batatas chips. E isso é verdade. A fórmula da Pringles inclui arroz, trigo, milho e apenas flocos de batata. Essa mistura é transformada em uma massa que é prensada, achatada e cortada no formato exato de cada batata. Depois,
Os chips seguem por uma esteira até um molde, onde são prensados para que se encaixem perfeitamente dentro da embalagem cilíndrica. Em seguida, são fritos em óleo quente e pulverizados com saborizantes. Mas o verdadeiro problema da Pringles pode ser algo bem mais sério. Estudos indicam que, ao fritar alimentos ricos em carboidratos em altas temperaturas, ocorre a formação de acrilamida, um composto químico potencialmente cancerígeno. Uma análise feita por um grupo ambientalista revelou que todos os produtos testados excediam os limites seguros de acrilamida. Algumas marcas ultrapassavam em até 900 vezes o nível considerado seguro. Ou seja, se você é fã de Pringles, talvez seja a hora de reconsiderar seu consumo. Número 16. Miojo e macarrão instantâneo. Sejamos sinceros, todo mundo já recorreu ao bom e velho miojo pelo menos uma vez na vida. Ele é fácil de preparar, não exige muito esforço e ainda pode ser bem saboroso. Mas depois de descobrir como ele é feito e o que contém, talvez você passe a evitar esse tipo de macarrão. O macarrão instantâneo é altamente processado para garantir uma vida útil longa. Sozinho, ele praticamente não tem valor nutricional. Além disso, é rico em gordura, sódio e calorias. Para ficar mais saboroso e durável, o miojo leva diversos aditivos, conservantes e corantes artificiais. Algumas marcas ainda incluem glutamato monossódico, MSG, um realçador de sabor bastante controverso, e terc-butil-hidroquinona, TBHQ, um conservante derivado do petróleo. Estudos recentes apontam que o consumo excessivo de miojo pode contribuir para a obesidade, diabetes, hipertensão, pressão alta e problemas cardíacos. O próprio macarrão é feito de farinha refinada altamente processada, que passa por um processo de branqueamento para deixá-lo com aquela coloração clara. Pesquisas também sugerem que esse tipo de farinha pode causar problemas digestivos e, em alguns casos, até contribuir para infecções no apêndice. Ou seja, aquele miojo que parece inofensivo pode não ser a melhor escolha para a sua saúde. Número 15. Casu Marzu, o queijo com larvas. Agora imagine um alimento tão nojento e insalubre que é considerado ilegal. Esse é o caso do Casu Marzu, também conhecido como queijo com larvas. Originário da ilha de Sardenha, na Itália, esse queijo é feito a partir do leite de ovelha e contém larvas vivas de insetos. O Casu Marzu começa sua vida como um queijo pecorino normal, mas vai muito além do estágio tradicional de fermentação. Ele é deixado até entrar em decomposição, permitindo que as larvas da mosca do queijo se alimentem dele. Essas larvas quebram a gordura do queijo, deixando sua textura extremamente macia e até com um líquido escorrendo. Mas o pior ainda está por vir. As larvas permanecem no queijo no momento do consumo. Em algumas regiões da Sardenha, acredita-se que o queijo só se torna perigoso quando as larvas estão mortas, o que significa que muitas pessoas o comem com os bichos ainda vivos. O Casu Marzu é geralmente servido fatiado sobre pão fino e acompanhado de vinho tinto. Mas os cientistas alertam que esse queijo pode ser extremamente perigoso, pois as larvas podem sobreviver ao ácido do estômago e se alojar no intestino, causando uma infestação parasitária conhecida como pseudomíase. Devido aos riscos, o Casu Marzu foi proibido na União Europeia, e quem for pego vendendo pode pagar multas altíssimas. No entanto, algumas pessoas continuam produzindo e vendendo esse queijo no mercado negro. Agora me diga, você teria coragem de experimentar? Número 14. Jujubas. Jujubas são coloridas, açucaradas e extremamente viciantes, mas você já se perguntou o que faz com que elas fiquem brilhantes e duras por fora? A resposta pode ser um pouco indigesta. Fezes de inseto. Sim, as jujubas são cobertas por um composto chamado goma laca, que nada mais é do que uma resina secretada pelo inseto Kerria laca, conhecido como besouro da laca. Esse inseto se alimenta da seiva de árvores encontradas em florestas da Índia e da Tailândia e libera essa resina sobre galhos e folhas. Depois que a substância endurece, trabalhadores a colhem, refinam e transformam em escamas. Em seguida, o material é dissolvido em álcool etanol e pulverizado sobre diversos produtos para criar um revestimento brilhante. Mas as jujubas não são as únicas coisas que recebem essa cobertura. A goma laca também é usada para dar brilho em madeiras, móveis, unhas postiças e até maçãs. E caso esteja se perguntando, jujubas não são veganas. A goma laca é considerada um subproduto animal e geralmente aparece nos rótulos dos alimentos como E904. Então,
Da próxima vez que comer uma jujuba brilhante, lembre-se do que está realmente mastigando. Número 13. Queijo. O mundo inteiro ama queijo, com exceção talvez do casu marzu, e ele existe há milhares de anos. Mas você sabia que no passado, o queijo era feito de uma maneira bem mais repulsiva do que hoje? Acredita-se que a origem do queijo remonta a cerca de 8.000 anos atrás, na região conhecida hoje como Oriente Médio. O queijo foi levado para Roma Antiga, onde ganhou popularidade e começou a ser produzido de forma mais refinada. O processo de fabricação de queijo exige leite, um agente coagulante, e um método de drenagem para remover o excesso de líquido. Mas no passado, o modo como as pessoas conseguiam esse coagulante era, no mínimo, peculiar. Antes de descobrirem formas artificiais de coagulação, os primeiros queijeiros usavam estômagos de ovelhas. O motivo? Dentro do estômago desses animais havia uma enzima natural chamada renina, essencial para transformar leite em queijo. Naquela época, o leite era transportado dentro dos estômagos de ovelhas abatidas. Durante longas viagens, a enzima reagia com o leite e o transformava em coalhada, que então era consumida como um tipo rudimentar de queijo. Hoje, a renina usada na fabricação de queijo é produzida em laboratório, mas a origem dessa técnica pode ser o suficiente para fazer algumas pessoas repensarem seu amor pelo queijo. Número 12. Aroma artificial de baunilha. Se você já comeu um doce com sabor de baunilha e viu no rótulo a expressão aroma natural, é melhor se preparar. Você pode ter ingerido uma substância retirada do ânus de castores. Parece absurdo, mas é verdade. O castório é uma substância marrom, pastosa e com cheiro adocicado que os castores secretam de glândulas localizadas próximas ao ânus. Eles usam essa secreção para marcar território, mas os humanos descobriram que seu aroma lembra muito a baunilha. O castório é reconhecido pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, como um aditivo alimentar seguro e tem sido usado na indústria alimentícia e de perfumes por mais de 90 anos. Antes de entrar em pânico, vale lembrar que o castório é extremamente raro. Como é necessário anestesiar castores para extrair a substância, menos de 130 quilos são produzidos por ano. Isso significa que a maioria dos produtos com aroma natural de baunilha, hoje em dia, vem de fontes sintéticas. Mas ainda assim, vale a pena dar uma olhada nos rótulos antes de saborear um doce de baunilha. Número 11. Coca-Cola. Poucas bebidas são tão refrescantes quanto uma garrafa gelada de Coca-Cola em um dia quente. Mas será que você ainda vai querer tomá-la depois de saber o que há dentro dela e como ela age no seu corpo? A fórmula exata da Coca-Cola é um segredo extremamente bem guardado. Apenas algumas poucas pessoas dentro da empresa conhecem a receita completa. No entanto, sabemos que a bebida contém extrato de folha de coca, sem cocaína, é claro, noz de cola, ácidos, açúcar e outros ingredientes misteriosos. De alguma forma, essa mistura cria um refrigerante incrivelmente viciante, mas apesar do sabor delicioso, não é exatamente a melhor escolha para a sua saúde. Uma única lata de Coca-Cola contém aproximadamente 39 gramas de açúcar, o equivalente a quase 10 colheres de chá. E o consumo excessivo de açúcar tem sido associado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardíacas. Além disso, os ácidos presentes na Coca-Cola podem danificar o esmalte dos dentes, causando manchas e erosão dental com o tempo. Claro, beber um refrigerante de vez em quando não vai te matar, mas talvez seja uma boa ideia não torná-lo um hábito diário. Número 10. Corante vermelho em alimentos. Da próxima vez que você comer um doce vermelho bem vibrante, talvez seja uma boa ideia pensar de onde vem essa cor intensa. A resposta pode ser um pouco nojenta. Insetos esmagados. Isso mesmo. Muitos alimentos e bebidas vermelhas contêm extrato de cochonilha, um corante obtido a partir da fêmea do inseto Dactylopius coccus, que vive em cactos. O uso desse corante não é novidade. Ele vem sendo utilizado desde os anos 1500, quando os europeus começaram a explorar a América do Sul e perceberam que os astecas usavam cochonilhas para tingir tecidos. Hoje em dia, a maioria da cochonilha usada como corante vem das Ilhas Canárias e do Peru. Para produzir o corante, os insetos são secados ao sol, triturados e misturados com uma solução ácida para extrair o pigmento. E aqui vai um fato chocante. São necessários cerca de 70 mil insetos para produzir apenas meio quilo de corante vermelho. Se quiser evitar alimentos com esse ingrediente,
Fique atento ao rótulo e procure os nomes corante natural vermelho 4, extrato de cochonilha ou carmim. Agora, a escolha é sua. Prefere um corante à base de insetos ou um derivado de petróleo? Número 9. Carnes processadas. É difícil resistir a um bom bacon crocante, um cachorro quente bem montado ou um pedaço de salame picante. Mas, por mais saborosos que sejam, esses alimentos podem representar um risco à sua saúde. Todas essas delícias pertencem ao grupo das carnes processadas, ou seja, carnes que passaram por processos como cura, defumação, salga ou enlatamento para aumentar sua durabilidade. E o problema disso? Estudos apontam que o consumo frequente de carnes processadas pode estar associado a doenças cardíacas, hipertensão, câncer de intestino e estômago, além de problemas respiratórios. Isso acontece porque essas carnes contêm 3 compostos preocupantes. M, um pigmento natural presente nas carnes vermelhas que pode danificar o revestimento do intestino. Nitratos e nitritos, substâncias adicionadas para preservar a carne, mas que podem formar compostos cancerígenos no organismo. Aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, substâncias que surgem quando a carne é cozida em altas temperaturas e que também estão ligadas ao câncer. Isso não significa que você nunca mais pode comer um hambúrguer ou uma fatia de presunto. Mas talvez seja uma boa ideia reduzir o consumo e equilibrar com alimentos mais naturais. Número 8. Mel. O mel é muitas vezes considerado um superalimento, com propriedades antioxidantes, antibacterianas e anti-inflamatórias. Ele já foi usado para tratar ferimentos, tosse e até queimaduras. Mas você sabia que o mel também pode te deixar gravemente doente? Existe um fenômeno chamado intoxicação por mel louco, causado por uma substância chamada graianotoxina. Esse composto tóxico é produzido por plantas da família Ericaceae, como rododendros, e pode contaminar o mel quando as abelhas coletam néctar dessas flores. Os sintomas da intoxicação por mel louco incluem tontura e fraqueza, náusea e vômito, suor excessivo e salivação intensa, pressão arterial baixa, em casos graves, choque e perda de consciência. Por isso, a Organização Mundial da Saúde recomenda não dar mel a bebês menores de 1 ano. Além do risco da graianotoxina, o mel pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum, que causam botulismo. Se você compra mel de fontes confiáveis, não precisa se preocupar muito. Mas, se estiver viajando para regiões como a Turquia, especialmente no Mar Negro, tenha muito cuidado com o mel local. Número 7. Gelatina. Se você adora iogurtes, marshmallows, balas de goma, pudins e bolos, aqui vai uma informação que pode te fazer perder o apetite. A gelatina presente nesses alimentos vem de ossos, tendões, cartilagens e pele de animais. Isso mesmo. A gelatina é uma substância translúcida, sem sabor e incolor, obtida pelo fervimento de tecidos conjuntivos de vacas e porcos. Quando a mistura esfria, ela se solidifica e ganha aquela textura característica. Além da indústria alimentícia, a gelatina também é amplamente usada em produtos de beleza, shampoos, cosméticos e até máscaras faciais. Em 2019, a produção mundial de gelatina foi de cerca de 620 mil toneladas, com a maior parte vinda das indústrias de carne e couro. Se essa informação te incomodou, saiba que existem alternativas. Hoje em dia, muitas empresas utilizam agar-agar, um gel natural extraído de algas marinhas, como substituto vegano da gelatina animal. Agora, sabendo como a gelatina é feita, você ainda vai querer incluir no seu cardápio? Número 6. Pasta de amendoim. A pasta de amendoim é um daqueles alimentos que as pessoas ou amam ou odeiam. Se você faz parte do time dos que amam, prepare-se para mudar de ideia. Apesar de ser uma boa fonte de niacina, tiamina, folato, magnésio e polifenóis, a pasta de amendoim também contém algo muito menos saudável: toxinas naturais e partes de roedores. O grande vilão aqui são as aflatoxinas, um tipo de toxina produzida pelo fungo Aspergillus flavus, que cresce em grãos e sementes armazenados. O amendoim é particularmente vulnerável a essa contaminação. Nosso fígado é responsável por metabolizar as aflatoxinas, mas em doses altas, elas podem ser cancerígenas. Estudos sugerem que altos níveis dessa toxina no sangue podem estar ligados ao atraso no crescimento infantil. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, aqui vai um extra nojento.
A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, permite contaminantes naturais na pasta de amendoim, incluindo insetos e pelos de roedores. Especialistas estimam que podem haver até 30 fragmentos de insetos e pelo menos um pelo de rato a cada 100 gramas de pasta de amendoim. Embora isso não represente um grande risco à saúde, é difícil não sentir um certo nojo ao imaginar esses ingredientes extras no seu lanche. Número 5. Marshmallow. Seja tostado na fogueira ou mergulhado no chocolate quente, o marshmallow é um doce irresistível. Mas além de ser praticamente só açúcar e ar, ele também pode esconder alguns perigos para a saúde. O primeiro problema está na forma como muitas pessoas preparam marshmallows, especialmente ao assá-los no fogo. Quando o marshmallow fica queimado ou chamuscado, ele pode conter substâncias químicas nocivas, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses compostos são potencialmente cancerígenos e podem aumentar o risco de diabetes, doenças renais e problemas cardíacos. Quanto mais queimado e escuro estiver o marshmallow, maior a quantidade dessas substâncias. Além disso, os marshmallows são feitos quase inteiramente de açúcar e xarope de milho, o que os torna um pesadelo para açúcar no sangue, metabolismo e saúde dental. Eles praticamente não contêm proteína, fibras ou vitaminas, tornando-os um lanche altamente calórico e pobre em nutrientes. Então, da próxima vez que você assar um marshmallow na fogueira, talvez seja melhor não deixá-lo queimar tanto. Número 4. Balas azedas. Se você já provou balas azedas extremamente intensas, sabe que elas podem ser tão ácidas que chegam a fazer seu rosto se contorcer. Mas você já se perguntou o que dá a elas esse sabor tão forte? O segredo está na mistura de vários tipos de ácidos. O mais comum é o ácido cítrico, encontrado naturalmente em frutas como limão e toranja. Além de dar um toque azedo, ele também é um antioxidante natural. Mas as balas azedas mais intensas, como Warheads e outras marcas extremas, contêm ácido málico, que é ainda mais potente e pode ser encontrado em frutas como maçãs verdes, cerejas e damascos. Outros ingredientes comuns incluem ácido fumárico, presente naturalmente em cenouras e feijões, e ácido tartárico, encontrado em uvas e bananas. O problema? O excesso desses ácidos pode desgastar o esmalte dos dentes, tornando-os mais sensíveis e vulneráveis a cáries. Se você já sentiu uma sensação áspera nos dentes depois de comer balas azedas, é por isso. E não para por aí. Se você comer balas azedas em excesso, pode até causar ferimentos na língua. O contato prolongado com ácidos intensos pode irritar e até criar pequenas queimaduras na boca. Então, talvez seja melhor não exagerar nesse tipo de doce. Número 3. Fugu, baiacu. O fugu, também conhecido como baiacu ou peixe-balão, é um dos alimentos mais perigosos do mundo. Ele pode ser uma iguaria no Japão, mas pode ser também o último prato que você come na vida. Isso porque o baiacu contém tetrodotoxina, um veneno extremamente potente que paralisa os músculos e pode matar em poucos minutos. Apenas um único peixe tem veneno suficiente para matar mais de 30 adultos. Se o peixe for preparado corretamente, a toxina é removida e ele pode ser consumido com segurança. Mas se houver qualquer erro no preparo, a pessoa que o consome pode ter uma morte rápida e dolorosa. Por isso, apenas chefes altamente treinados e licenciados têm permissão para preparar o fugu. Durante o processo, o chefe deve remover cuidadosamente os órgãos mais venenosos, como fígado, intestino e ovários. Ainda assim, dezenas de pessoas morrem todos os anos devido ao consumo de fugu mal preparado. Então, se um dia alguém te oferecer esse peixe, talvez seja melhor recusar. Número 2. Ostras cruas. As ostras cruas são um prato sofisticado, mas nem todo mundo gosta delas. Algumas pessoas acham que o gosto e a textura são parecidos com catarro, mas se você gosta, aqui vai um alerta. Elas podem conter bactérias mortais. As ostras vivem em águas costeiras, onde se alimentam filtrando a água ao redor. Isso significa que tudo o que está na água pode acabar dentro da ostra. Uma das maiores ameaças é a bactéria Vibrio, que pode causar diarreia, vômitos e, em casos graves, infecção no sangue e até amputação de membros. Estima-se que 30% das infecções por víbrio sejam fatais. O risco aumenta se a pessoa tem imunidade baixa ou doenças crônicas. A melhor maneira de evitar esses problemas? Cozinhar as ostras antes de comer. O calor mata as bactérias, reduzindo drasticamente os riscos à saúde.
Mas, se você continuar insistindo nas ostras cruas, lembre-se de que está correndo um risco considerável. Número 1. Cerveja filtrada com peixe. Se você é vegano, talvez queira reconsiderar algumas marcas de cerveja. Isso porque muitas cervejarias usam bexigas de peixe no processo de filtragem. O nome desse ingrediente é isinglass, um tipo de gelatina retirada da bexiga natatória de certos peixes, usada para deixar a cerveja mais clara e brilhante. Esse método existe desde o século XIX e ainda é usado por muitas cervejarias tradicionais. A boa notícia é que nos últimos anos, muitas marcas começaram a abandonar o uso de isinglass e passaram a usar alternativas veganas como musgo irlandês e algas marinhas. Se você quer evitar beber algo que passou por peixes, o melhor é pesquisar se a sua cerveja favorita é vegana. E aí, depois de saber tudo isso, algum desses alimentos foi arruinado para você? Eu ainda estou tentando esquecer a história das Pringles. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!